Oiê! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso BíbliaCast! E para darmos início e você ter a melhor experiência com a gente, já clica na nossa carinha para aparecer a parte da engrenagem aqui em cima, se você está pelo celular, ou aqui embaixo, se você está pelo computador. Seleciona a parte de qualidade de imagem e a imagem de melhor definição, para você ter uma melhor experiência conosco. Porque hoje é dia de Jó 37, 38, 39, Jó de 40 a 1 a 5 e Salmos 19. Certo? Correto? E aí, depois da nossa leitura, a gente tem a parte da nossa análise sobre tudo que foi lido para ajudar você a ter uma melhor compreensão da leitura. E vamos para a nossa leitura, então, de Jó 37. Lembrando que a gente está com a fala de Eliú. Nos capítulos anteriores aí, né? No episódio anterior, a gente estava falando sobre a aparição de Eliú ali no meio da conversa, da discussão com os amigos de Jó. E Eliú começa a proclamar a majestade de Deus. E terminamos o episódio anterior com Eliú falando. E agora a gente vai terminar essa fala dele. Que é o quê? Diante disso, o meu coração bate aceleradamente e salta do seu lugar. Ouça, escute o estrondo da sua voz, o trovejar da sua boca. Ele solta os seus relâmpagos por baixo de toda a extensão do céu e os manda para os confins da terra. Depois vem o som do seu grande estrondo. Ele troveja com sua majestosa voz. Quando a sua voz ressoa, nada o faz recuar. A voz de Deus troveja maravilhosamente. Ele faz coisas grandiosas, acima de todo entendimento. Ele diz à neve, caia sobre a terra, e a chuva seja um forte aguaceiro. Ele paralisa o trabalho de cada homem, a fim de que todos os que ele criou conheçam a sua obra. Os animais vão para os seus esconderijos e ficam às suas tocas. A tempestade sai da sua câmara, e dos ventos vem o frio. O sopro de Deus produz gelo, e as vastas águas se congelam. Também carrega de umidade as nuvens, e entre elas espalha os seus relâmpagos. Ele as faz girar, circulando sobre a superfície de toda a terra, para fazerem tudo o que ele lhes ordena. Ele traz as nuvens, ora para castigar os homens, ora para regar a sua terra e lhes mostrar o seu amor. Escute isso, Jó. Pare e reflita nas maravilhas de Deus. Acaso você sabe como Deus comanda as nuvens e faz brilhar os seus relâmpagos? Você sabe como ficam suspensas as nuvens, essas maravilhas daquele que tem perfeito conhecimento? Você, que em sua roupa desfalece de calor, quando a terra fica adormecida sob o vento sul, pode julgá-lo a estender os céus, duros como espelho de bronze? Diga-nos, o que devemos dizer a ele? Não podemos elaborar a nossa defesa por causa das nossas trevas. Deve-se dizer-lhe o que lhe quero falar? Quem pediria para ser devorado? Ninguém pode olhar para o fulgor do sol nos céus, depois que o vento os clareia. Do norte vem luz dourada. Deus vem em temível majestade. Fora de nosso alcance está o Todo-Poderoso, exaltado em poder, mas em sua justiça e retidão não oprime ninguém. Por isso os homens o temem. Não dá a ele atenção a todos os sábios de coração? Capítulo 38. Quando Eliú acabou de falar, o Senhor respondeu a Jó, falando do meio da tempestade. Quem é esse que obscurece a minha sabedoria, mostrando a sua completa ignorância? Prepare-se como simples homem, pois vou lhe fazer algumas perguntas e você me responderá. Se você é sábio, diga-me onde você estava quando eu lancei os alicerces do mundo. Quem mediu os limites das suas dimensões? Quem usou a linha de medir e o fio de prumo? Diga-me, se você sabe. Sobre o que se apoiam os alicerces do mundo e quem colocou a primeira pedra dessa construção? Quando as primeiras estrelas cantavam e os anjos vibravam de alegria?
Quem foi que estabeleceu os limites para o mar quando as águas surgiram do abismo? Quem foi que cobriu o oceano de nuvens e escuridão? Onde você estava quando tracei os limites ao mar, de onde as ondas não podem passar, e disse: Até aqui você pode vir, mas daqui para frente as suas ondas altas e orgulhosas não podem passar. Por acaso algum dia, uma única vez, você deu ordem ao sol para aparecer, indicou o lugar onde ele deveria surgir? Você já deu ordem à luz do dia para brilhar por toda a terra, para que sacudisse os perversos e os expulsasse dos seus esconderijos? A terra toma forma como o barro sob uma sinete. Suas feições sobressaem como uma veste. Aos ímpios é negada a sua luz, e o braço levantado para ferir se quebranta. Por acaso você conhece as fontes que produzem os mares e oceanos? Já andou pelo fundo escuro dos mares? Você sabe onde ficam as portas do reino dos mortos? Você já viu as portas da profunda escuridão? Você tem uma ideia do tamanho da terra? Responda-me, se é que você sabe. De onde surge a luz e de onde ela vem? E onde é que se escondem as trevas? Você é capaz de dizer onde elas ficam guardadas ou como fazer para chegar lá? Sim, talvez conheça, pois você já tinha nascido e já viveu tantos anos. Você já entrou no meu depósito, onde guardo a neve e a geada e as chuvas de pedras para usar em tempos de sofrimento e como arma contra os meus inimigos? Diga-me onde fica o caminho pelo qual a luz chega ao mundo. Diga-me por onde o vento leste vem e se espalha por toda a terra. Foi você quem abriu os canais para a água das grandes chuvas e o caminho por onde passa a tempestade? Quem faz a chuva cair no deserto seco e vazio, em lugares que ninguém mora? Quem regra as terras secas e despovoadas, transformando terra inútil em terra boa e produtiva, onde as plantas voltam a crescer? Por acaso a chuva tem pai? Quem é o pai do orvalho da noite? Quem é a mãe do gelo e da geada, que faz com que as águas se tornem duras como pedra e a superfície com uma camada de gelo? Por acaso você pode acorrentar as estrelas do sete estrelo? Ou então separar as cordas do Órion? Você é capaz de fazer as várias constelações aparecerem no céu na época determinada? Pode guiar a ursa maior pelo céu ou a ursa menor? Você conhece as leis que governam o universo? Você sabe onde essas leis se aplicam à Terra? Você é capaz de dar ordem às nuvens para que elas deixem cair a chuva e você fique coberto por um dilúvio? É você que envia os relâmpagos e eles lhe dizem: Aqui estamos? Quem fez as nuvens aparecerem na hora certa, como se tivessem sabedoria? Quem ensinou às estrelas cadentes o caminho a seguir, como se elas tivessem inteligência? Quem conhece exatamente o número das nuvens? Quem pode despejar chuva guardada nos depósitos do céu? Quando o pó se endurece e os torrões se apegam uns aos outros? Por acaso é você quem vai caçar a presa para a leoa e satisfazer a fome dos leões, enquanto eles descansam em suas covas ou cercam suas vítimas na floresta? Quem dá alimento aos corvos quando os filhotes gritam a Deus e se agitam dentro do ninho por não terem o que comer? Jó 39. Você sabe quando as cabras selvagens dão à luz? Você está atento quando a corça tem o seu filhote? Acaso você conta os meses até elas darem à luz? Sabe em que época elas têm as suas crias? Elas se agacham, dão à luz os seus filhotes e suas dores se vão. Seus filhotes crescem nos campos e ficam fortes, partem e não voltam mais. Quem pôs em liberdade o jumento selvagem? Quem soltou suas cordas? Eu lhe dei o deserto como lar, o leite seco de lagos salgados como sua morada. Ele se ri da agitação da cidade, não ouve os gritos do tropeiro.
Vagueia pelas colinas em busca de pasto e vai em busca daquilo que é verde. Será que o boi selvagem consentirá em servir você e em passar a noite ao lado dos coxos do seu curral? Poderá você prendê-lo em arreio na vala? Irá, irá atrás de você arando os vales? Você vai confiar nele por causa da sua grande força? Vai deixar o cargo dele o trabalho pesado que você tem que fazer? Poderá você estar certo de que ele recolherá o seu trigo e o ajuntará da sua ira? O avestruz bate as asas alegremente. Que se dirá então das asas e da plumagem da cegonha? Ela abandona os ovos no chão e deixa que a areia os esqueça, esquecida de que um pé poderá esmagá-los, que algum animal selvagem poderá pisoteá-los. Ela trata mal os seus filhotes como se não fossem dela, e não se importa se o seu trabalho é inútil. Isso porque Deus não lhe deu sabedoria, nem parcela alguma de bom senso. Contudo, quando estende as penas para correr, ela ri do cavalo e daquele que o cavalga. É você que dá força ao cavalo ou veste o seu pescoço com sua crina tremulante? Você o faz saltar como gafanhoto, espalhando terror com o seu orgulhoso resfolegar? Ele escarva com fúria, mostra com prazer a sua força e sai para enfrentar as armas. Ele ri do medo e nada teme. Não recua diante da espada. A aljava balança ao seu lado, com a lança e o dardo flamejantes. Num furor frenético, ele devora o chão. Não consegue esperar pelo toque da trombeta. Ao ouvi-lo, ele relincha. Ria! De longe sente cheiro de combate, o brado de comando e o grito de guerra. É graças à inteligência que ele tem que o falcão alça voo e estende as asas rumo ao sul? É por sua ordem que a águia se eleva e no alto constrói o seu ninho? Um penhasco é sua morada e ali passa a noite. Uma escarpa rochosa é a sua fortaleza. De lá sai ela em busca de alimento. De longe os seus olhos o veem. Os seus filhotes bebem sangue e onde há mortos, ali ela está. Capítulo 40, do 1 ao 5. O Senhor continuou falando com Jó. Por acaso você ainda quer me criticar? Ainda quer desafiar o Deus Todo-Poderoso? Que responda a Deus aquele que o acusa. Então Jó respondeu ao Senhor: Eu sou indigno, não mereço falar com o Senhor, ó Deus. Nunca poderia responder aos seus argumentos. Já falei demais contra o Senhor 2 vezes até. Ficarei calado. E agora vamos para Salmos 19. Os céus anunciam a glória de Deus, o firmamento proclama as obras das suas mãos. Cada dia que passa conta ao dia seguinte mais um pouco dessa glória. Cada noite revela a noite seguinte como se pode conhecer o Criador. Esses discursos são silenciosos, não se ouve uma palavra, mas a sua voz ressoa por toda a terra e as suas palavras até os confins do mundo. Nos céus ele armou uma tenda para o sol, onde Deus traçou um caminho para ele. Dia após dia o sol percorre esse caminho, brilhante e belo como um noivo que sai do seu aposento, forte e alegre como um atleta participando de uma corrida. Atravessa os céus de uma extremidade até a outra, e nada na terra escapa ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita. Ela devolve à nossa alma as forças perdidas. A revelação da vontade de Deus é digna de confiança. Ele dá sabedoria a quem estiver disposto a aprender. As ordens que Deus dá aos homens são sempre justas. Quem obedece sempre uma profunda alegria no coração. Os preceitos do Senhor são bem claros e iluminam os nossos olhos. A obediência ao Senhor nos conserva puros e é a garantia de vida eterna.
As ordenanças do Senhor são verdadeiras e todas elas justas. Valem mais do que o ouro, mesmo o ouro mais fino. São mais doces do que o mel, do que as gotas do favo. Além de tudo isso, servem para nos corrigir quando estamos errados. Quem segue as instruções de Deus recebe recompensas. Quem sou eu para discernir os pecados que se escondem em meu interior? Por favor, Senhor, perdoe os meus pecados ocultos. Livre-me também dos pecados que cometo voluntariamente. Não deixe que eles me dominem. Assim ficarei livre da culpa e escaparei de cometer grandes pecados. Desejo que as palavras da minha boca e os meus pensamentos íntimos sejam sempre agradáveis ao Senhor, minha rocha e meu libertador. E assim finalizamos a nossa leitura, né? E vamos à nossa análise. Nossa A análise. nossa análise. E já queremos saber também a sua análise. Então já coloca também no comentário a tua visão, o que você vai ter para complementar com a gente. Já curte e compartilha com alguém também para poder estar discutindo, falando, aprendendo mais sobre toda essa passagem de Jó com uma outra pessoa junto de ti. E vamos lá, o que entendemos, né, desses finalmente aqui de Jó, onde Eliú termina de falar e o Senhor vem e fala em meio aos trovões com Jó, hein? Caraca! E o que é legal, né? Antigo Testamento, Deus vinha e falava com a pessoa por trovão, por um burro na estrada, né? Então era isso que dizia sobre o Antigo Testamento, né? O Espírito Santo não habitava dentro da gente, então a gente não ouvia assim. A gente ouvia, às vezes, acho que é a voz mesmo no meio do trovão. Pensa, do nada aparece alguém falando Jó, Jó, tal. Mas né? É esquisito, mas era assim antes da vinda de Jesus, né? Então isso que é muito legal a gente também relembrar que momento que a gente está lendo, né? Que Jó é o Antigo Testamento. E até aqui era os amigos de Jó apedrejando ele, né, entre aspas, julgando ele, falando que ele era culpado por estar vivendo naquelas circunstâncias, de ter ido até o topo dele, né, onde ele era, vamos dizer, o rei da cidade, onde todo mundo idolatrava ele, se calava quando ele falava, e aí do nada ele perdeu tudo, perdeu a família, todos os filhos morreram, os gados dele teve um trovão lá, um relâmpago e matou todo mundo. E aí ele foi assim, da glória ao pó, vamos dizer, né? E aí vem os amigos lá, se rasga a veste, meu Deus do céu, Jó, como que você tá assim? E só que lenha. desce a lenha, né? E aí tem perto a gente, assim, por quanto a gente estava lendo, né? Parece que não estava só Jó e os três amigos, parece que perto também tinha outras pessoas assistindo Ouvindo, né? aquele zurigudum ali entre eles, né? Até que depois que os três amigos faz as 3 rodadas de acusações ali, se levanta Eliú, mais novo do que eles, e fala, né, como se fosse assim, cara, tem algo coçando dentro de mim, eu preciso falar, sou mais novo que vocês, mas a minha idade não diz sobre a minha sabedoria, então ouçam-me. E aí é onde ele começa a proclamar quem Deus é, né, assim, não acusando Jó, mas mostrando que qual é o tamanho de Deus. Olha só o que ele foi capaz de fazer. Ele criou o céu, criou a terra, criou tudo, dizia até onde a água podia ir e que ele sabe de tudo que acontece, né? Então ele continua falando ali no 37, né? Finalizando ali o início que ele começou a falar sobre a majestade de Deus no 36. Depois ele termina toda a fala dele no 37 e aí vem em meio a tempestade, o Senhor falando, Deus né? vem falar com ele. Exatamente. E aí, assim, Deus vem falando, não acusando Jó em si, né? Mas mostrando, tipo, olha o que eu fiz. Ele fala, né? Eu farei algumas perguntas a você e quero que você, tipo, analise, né? Uhum. E daí ele já começa a falar, então, várias perguntas sobre a criação do universo, né? Sobre o reino animal, sobre como que Que as coisas obedecem, né? Isso, como que elas funcionam, né? E ele pergunta, e João, onde você estava quando essas coisas estavam sendo feitas, né? Quando estavam sendo
criadas, estabelecidas, né? criadas. Saber, o sol saber qual é o percurso que ele tem que correr. Quem que delimita isso, né? Quem faz isso? Isso daí, eu até, quando a gente olha isso, né? Ele fala indagando Jó, mas eu acredito que isso é muito pra gente também, né? Aonde a gente estava quando ele criou tudo isso, né? Quem é a gente também para dizer se Deus sabe ou não sabe? Tipo, por que eu tô passando por isso? É culpa de Deus e que não sei o que. Cara, aonde você tava quando Deus criou, né? Porque assim, hoje em dia a gente sabe, tipo, igual às vezes, o sol no verão ele faz tal percurso, no outono ele faz tal percurso. Como que a Terra ela se vira conforme o ano vai passando, como que é a rotação da Terra, tal. Tá, mas a pergunta é, Quem quem criou fez isso? isso? Quem criou isso? Quem delimitou isso? Tipo, então aqui Deus fala, é, naquela época eu acho que nem esse entendimento tinha, né? Era um entendimento um pouco mais básico de algumas coisas. Hoje a gente já tem um entendimento melhor, mas a gente sabe só como funciona, mas a gente não faz ideia de quem criou, como As criou. regras que foi, se acontecer isso, acontece aquilo, Isso, né? exatamente. Então Deus ele começa fazendo essas perguntas para Jó, né? O 38 ali ele fala bastante sobre, eu acho que A a criação. natureza, a criação da terra, e o 39 ele vem falando mais já do reino animal ali, né? Tipo assim, por que que o avestruz coloca seu ovo e deixa lá e vai embora? Por que que o Sem cavalo. medo de alguém vir pisar, né? Exato. Então ele vai falando, né, tipo assim, foi tudo foi eu quem fiz, né? E é isso. E daí no 40 ele ali termina perguntando para Jó. Então Jó, agora, depois que eu fiz essas perguntas, né? Ele fala que responda a Deus aquele que o acusa. Então você estava me acusando, né, de ser injusto. Tanto é que ele falou assim: eu procuro em tal lugar, ele não está, vou até lugar, não está. Se eu pudesse encontrar o Todo-Poderoso, eu Para me colocaria, justificar. né? Para ele colocar na balança o que eu fiz para ele ver. Aí ele falou: agora, né? Fala então quem tá me acusando. E daí Jó fala: Não, não, deixa quieto. Deixa quieto. Não quero falar, Eu não. já fiz cagada te acusando 2 vezes. Exatamente, essa hora que ele fala, né? Já falei demais contra o Senhor, 2 vezes até. Essas 2 vezes se remete a duas falas dele que era exatamente isso. Eu quero me encontrar com Deus para me justificar, porque eu estou pagando por algo que eu não cometi, né? Que foi Era, essa, né, da balança. é, E foi da escrava lá. Eu já fiz isso. Quando o estrangeiro passava, a porta da minha casa estava aberta. E que não sei o que, foi as 2 vezes. Mas assim, a gente teve 3 rodadas de 3 acusações cada. isso. E dentro disso tudo, ele se pôs, Perdeu, se perdeu em meio a essas acusações 2 vezes. Então é muito do que a gente falou já nos episódios anteriores sobre a gente se deixar influenciar por outras pessoas, né? Que às vezes a gente fica ali no meio daquela conversinha, até isso. a gente se perde, né, sobre a nossa convicção. Porque Isso é lá no verdade. início, quando ele começou a sofrer, né? Porque no início ali ele só perdeu os filhos, perdeu toda a herança dele, ali, todos os bens dele, mas nada tinha tocado na pele dele ainda. E depois veio as doenças lá, que ele saía pus até debaixo da sola do pé dele até a cabeça. Então ele tava sofrendo muita dor física, né? E aí vem a mulher dele e fala, né? Condena logo esse seu Deus e peça a morte, né? E aí, ali no início de tudo, ele fala, né? Quem sou eu para fazer isso, né? Eu vim nu e vou morrer nu. Então, assim, quando ele me deu tudo, glória a Deus. Agora, quando eu perdi tudo, aí eu vou condená-lo? Não. Então, assim, ali no início você vê a conduta deles e fala assim: caraca, eu preciso aprender com o Jó. Só que daí chegam os amigos que se deslacera, né? Tipo, aquela pessoa assim, meu Deus do céu, né? Ela sofre junto comigo, é meu amigo mesmo. Só que a aparência ali parece que é um amigo, só que da boca ali que sai, né? O que o coração tá cheio ali falando, não é um amigo, né? Vem acusações, vem ofensas, e ali ele se deixa levar por toda aquela falação, e ali ele acaba profanando contra Deus, né, Isso. 2 vezes, que é onde ele erra. Porque lá no início também Deus falou: olha meu filho Jó íntegro.
Exatamente. E só que a amizade ali, juntou a amizade, juntou a dor dele e tudo, ele foi e perguntou, né? Por que Deus? Deixa eu te encontrar que eu vou te colocar na balança, que eu acho que você não deve estar olhando tudo direito, não. Então, por isso que ele fala, né? Aonde você estava? Que eu criei tudo, né? E ele o mesmo coloca. Cara, quem é capaz de criar tudo? Você acha que ele não sabe o que você faz? E quem é você na fila do pão, né? Ah, se você pecar, que não sei o quê. Cara, Deus tá vendo tudo. Então, assim, ele é ciente de tudo. Então, Por um momento, Jó deixou-se levar de uma visão errada, assim, que a lei da justiça era, tipo, diferente de Deus. Então ele achou, por um momento ele começou a ficar tão indignado pelas coisas que os amigos estavam falando, que ele, tipo assim, deixou-se levar para falar assim, cara, se justificar. eu tô pagando injustamente, né? Então foi aí o erro dele, achar que Deus não estava no controle. E a gente sempre tem que saber que a justiça está É de Deus. dentro de Deus, né? A justiça é de Deus. Deus é o pai da justiça. Então, a gente jamais vai pagar por alguma coisa injustamente, É. né? E eu vejo muito assim também que Deus não dá nenhum fardo pra gente que a gente não consiga carregar. Que nem quando ele mostrou Jó para Satanás, ele sabia que Jó ia aguentar o chumbo, vamos dizer assim. Então, assim, se desse, vamos dizer, para algum desses outros 3 amigos de Jó que se dizia entendedor da palavra, tudo, Já tinham amaldiçoado já Deus. tinham se perdido. Só que Deus sabia como era o coração de Jó. Então é aquele assim, se você tá carregando um fardo pesado, fique em paz que Deus sabe que você aguenta. Às vezes você vai estar ali, puta madre, né? Por que isso tá acontecendo? Mas Deus sabe do seu coração, Deus sabe da tua força, Ele te capacita em meio a toda a jornada. Só que não tenta se desviar, né? Que nem aqui, aonde ele se desviou? Quando ele foi achar justificativa para a acusação. Que nem lá atrás, uma das partes ali é que ele fala, né, que quem é o perverso sofre. Ele fala, cara, eu não sou perverso, eu fiz isso, isso, isso. Ah, a maldade de Jó é grande. Ah, a queixa é amarga. Então, assim, pela acusação, ele quis se defender. E aí, quando você começa a querer se defender, você entra muito naquele, né? Quem não quer ouvir sua justificativa, cala-se, porque a pessoa ela vai achar mais coisa para te acusar. Então, ela só quer saber do que ela quer saber. Ela não quer saber da sua parte. Exato. Então, fique em paz com o seu coração. Se você sabe que você caminhou certo, se você tá dentro da palavra de Deus, se você sabe quem é o altar do teu coração, não tenta se justificar para o outro. Se você tem a glória de Deus, o do homem, nada. Agora, se você quer a glória do homem, você perde a glória de Deus, né? E ali ele acabou indo para a glória do homem para mostrar que não, eu sou bom, eu sou não sei o quê. E aí ele perdeu a glória de Deus. Então, isso é muito importante na nossa jornada, né, de fé. E termina com os Salmos, né? Termina com os Salmos 19, que é ali é um Salmos muito bonito, né? Que ele fala, tipo, da grandeza de Deus. Então ali ele já começa... É um Salmos que eu acho que foi de Davi que escreveu. E é legal que a leitura de hoje termina só, tipo assim, eu acho que esse Salmos 19 é para engrandecer o que a gente leu no capítulo 38 e 39 ali das perguntas de Deus, né? Então ele é um reconhecimento. Aqui não foi Jó que escreveu esses salmos, mas eu acho que ele vem ali completando só para a gente... aqui é assim, Deus pergunta lá em Jó, e aqui é Davi tendo uma visão do quão grandioso é Deus. Então ele faz uns salmos muito bonitos. E os Salmos é um cântico, né? Esse é um cântico. Eu não sei te dizer. Ele só fala para o mestre de música, Salmo de Davi. Ao músico-chefe, Salmo de Davi. É bem bonito. Uhum. Eu acho que é isso, né? É isso. É isso. E a gente finalizamos amanhã já? Finalizamos daí amanhã, Jó, com todo esse esclarecimento, né? A vinda de Deus para falar com Jó e nos alertar também, né, sobre quem é ele. Então, já se inscreve nesse canal, ativa o sininho para você ver o final dessa história de Jó e compartilha também aqui abaixo a tua visão. E quero também te lembrar de uma
coisa muito especial que a gente fez para vocês, que tá aí caminhando com a gente em fé, crescendo, lendo a Bíblia, se propondo a estar entendendo mais da palavra. A gente criou um ambiente muito favorável para você se aprofundar mais na fé, né? Para você se aprofundar mais em Deus, para te acrescentar no seu dia a dia. A gente fez um ambiente onde tem experiências espirituais, experiência com Deus, e aonde vai te ensinar a caminhar em fé, né? A você ouvir e crescer em fé mesmo. Então, aqui abaixo já tem o link, entra lá e... Na descrição ali, né? Na parte de descrição vai ter o link. Exatamente. Na descrição desse vídeo tem o link, clica e faça parte junto com a gente. Vamos criar essa comunidade, esse mover em fé sobrenatural, viu? E nos vemos no próximo episódio, né, Bê? Beijo, tchau, tchau! Oiê! Parabéns! Você concluiu mais um episódio do nosso BíbliaCast. Aqui do lado eu já deixei o quê? O nosso canal para você estar se inscrevendo. E aqui abaixo o sininho para você já deixar ativado e ser notificado sempre quando a gente lançar o próximo episódio. E o próximo episódio já está aqui também para você estar assistindo e crescendo cada vez mais espiritualmente, viu? Então vai lá, já clica aqui e já assista o próximo episódio. Nos vemos! Tchau!